Então, no vídeo anterior, nós havíamos feito um rosto cartoon. Nesse, nós vamos trabalhar com um objeto, com um dado. Então, eu coloquei ele aqui, criei duas camadas. A camada que está o dado, então eu bloqueei ela, tirei um pouquinho da opacidade. E a camada 2, onde nós vamos fazer o nosso desenho. Eu vou usar, dessa vez, o lápis, para nós vermos um outro efeito em relação ao outro desenho. O formato elipse. E aí eu vou dar preferência por não unir os traços. Então, ó, eu vou dando ESC, eu dei ESC, ó, finalizou, e vou fazer traços isolados. Depois eu posso acabar com aqueles espaços entre eles, eu posso editar isso aí, tá? Ou posso até fazer já em cima, só que tem que dar ESC primeiro. É interessante isso para o objeto não ficar fechado, para a gente não ter efeitos. Essa forma elipse, ela gera alguns efeitos meio aleatórios. Então, usando essa forma, é interessante a gente manter, não fechar o desenho. Essas pequenas falhas, vocês vão ver daqui a pouco, elas ficam até geram um efeito interessante, porque o cartoon ele não pede que a gente faça com exatidão o objeto real. No cartoon a gente precisa de algumas imperfeições, algumas estereotipações, para ficar, como se diz, um desenho mais divertido, né, do que o desenho real. Então, ó, a curvinha aqui é mais difícil de fazer, mas eu estou com uma suavização de 50 ali, tá? Então ele acerta para a gente. Quem tem mesa digitalizadora faz com mais facilidade essas curvas, né? E terminando aqui. Opa, agora eu errei. Essa parte é reta, não precisava fazer curva. Faço a última, eu aperto o ESC, né? Faço a última curva. Temos a parte central dele também. Temos a parte central, nós vamos fazer essa parte aí do meio. Tá. Não vamos preocupar com o efeito de sombra, iluminação nesse desenho. Então faço uma curvinha aqui. Ligo com a parte de baixo, que já tem a curva feita. E por último, fecho essa parte interna dele aqui. Bom, tirando lá o dado, a gente já tem um efeito, certo, interessante. Como diz, um formato cartoon, né? Então tem algumas imperfeições naturais. Mas eu posso corrigir, falar, não gostei dessa distância. Então eu posso pegar os nós, vou ter que dar um zoom, né, para pegar o nó certinho e aproximá-los, né, se eu deixei uma distância muito grande, certo? Sem unir, certo? Só passando um por cima para o outro não tem problema. Eu só não posso fazer união, ir lá no menu caminhos, união, porque aí já vai bagunçar um pouquinho o nosso objetivo, né? Opa, aqui eu baguncei de novo, ó. Ctrl Z. Então, ó, se eu não gostei um em cima do que não está certinho em cima do outro, eu posso dar essa ajeitadinha nos nós. Então poderia corrigir todo o desenho, tá? Não vamos fazer isso aí para o vídeo ficar mais prático. Bom, vou ajeitar aqui que eu acho que ficou um pouquinho fora do local. Bom, aí teríamos agora as nossas bolinhas. Eu vou usar um desenho tradicional de bola, ó. Tá certo, tá aí o nosso desenho. Só que ele fica assim, para mim ele está bem fora, né? Seria mais interessante, não está bem cartunesco, a gente utilizar a ferramenta, tá, elipse, não, perdão, caneta Base, só que agora eu vou usar, olha só, essa configuração aqui, ó, esse modo. E aí, em vez de eu fazer o formato círculo, eu vou fazer pontos, e entre esses pontos ele cria uma circunferência, certo? Então, vou aumentar um pouquinho aqui, né, para adequar. Mas eu achei que ficou muito preciso, certo? O cartoon não pode ficar tão preciso assim, tá? Ficou certinho, ficou bonito, tá? Mas não ficou preciso, fugiu um pouquinho do estilo, né? Então eu vou fazer uma outra experiência.
Eu vou usar aqui o Cartoon com Eclipse, aquele mesma forma, né, com Eclipse, o Cartoon com Eclipse, não, Caneta Bezier com Eclipse. E eu vou ter um formato mais inusitado, ó. Opa, tá grosso demais a escala, pera aí. Apagar. A escala ali tá muito grossa, vou botar 0,2. E fazer novamente, ó. Então vai ficar com algumas imperfeições? Vai, eu posso diminuir essas imperfeições diminuindo a distância dos nós. Mas essas imperfeições são interessantes, né? Para esse estilo de desenho, para essa linguagem. Olha lá, ficou muito mais ao estilo de Cartoon do que esse aqui. Certo? Posso usar essa opção aqui ao lado, espiral. Então olha lá, vou usar essa opção aqui, espiral. O resultado não vai ser muito diferente. Para essa proposta, não. Tá, também sai com alguma deformação. Até um pouquinho mais deformado, né? Mas não tem uma diferença gritante entre um e outro. Bom, então assim, eu acho que fica mais interessante. A gente pode pegar, duplicar esses aí e aplicar nos outros pontos, né, do dado. Aqui, se eu fizer uma cópia, talvez não fique certinho, né? Não fique muito... Tá? Posso girar, certo? Talvez seria interessante você chegar à conclusão, você pode chegar à conclusão que seria interessante fazer de novo, tá? Para cada ângulo diferente. Fiz uma cópia aqui só para a gente ter uma noção. Eu acho que não tem um efeito 3D aí, porque as notas tá mais distante do observador, essas bolinhas aí de baixo. Então eu faço um ajuste sutil para ter esse efeito 3D. Ficou um pouco exagerado em relação ao original, né? Ficou um pouquinho exagerado em relação ao original, mas teve um efeito interessante, né? Como já falei várias vezes, não precisamos seguir o original 100%. Aqui eu vou fazer o primeiro. Eu vou fazer o primeiro ali na parte da frente aqui do dado. E os demais eu vou fazer uma cópia apenas. É claro que ali mais no canto, né, eu posso aplicar um efeito de perspectiva, né, para a pessoa ter uma noção que é um objeto 3D, não plano. Então aplica uma perspectiva aqui, sem exagerar muito, né, uma coisa bem sutil. Sim, já dá para ter uma noção que é um dado, né, bem estereotipado. Podemos deixar assim preto e branco, estaria finalizado, ou se você quiser pode colorir também. Bom, agora olha os efeitos que a gente não prevê quando usa elipse. Ó. Não vou conseguir colorir. Não consigo colorir. Ó, preencher, na verdade, eu quis dizer. Não consigo preencher. Então aí se a gente não tivesse usado elipse, seria mais fácil. Tá? Embora esteja fechado, então eu vou tentar outras maneiras. Outras maneiras da gente tentar colorir aquilo ali. Quando a gente se depara com algo inusitado, a gente tem que, como se diz, dar um jeitinho, né? Então eu vou tentar aqui fazer uma interseção. Não deu certo. Deixa eu tentar jogar ele para frente e fazer uma interseção novamente. Interseção também não funciona. Como eu disse, é um efeito inusitado da elipse. Vou tentar usar uma opção do menu objetos para tentar fazer um recorte, mas é possível também que a elipse não me ajude nesse sentido. Vou mudar de cor aqui para ficar evidente o que eu estou fazendo, tirar o contorno.
Então marquei as duas, eu vou lá em camada, objeto, clipe, certo? E tá, também só foi o contorno. Então eu não tenho muitas ferramentas que trabalham numa boa com a elipse. Tá? Se você olhar, tá fechado. Mas, como eu disse, ela tem alguns efeitos inusitados que a gente não espera. Então a melhor maneira de eu fazer isso aqui seria o quê? Adequar uma esfera, né? uma elipse aquela figura, né, do pontinho lá do dado. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar lá, ó, vou deixar em vermelho só para ficar visível o que nós estamos fazendo, né? Onde que é um objeto, onde que é outro. Transformei em caminho e aí vou editar. Opa, vou editar o desenho. Se eu passar para preto, né? Ficou um espacinho ali, eu posso dar uma ajeitada. Eu não quero perder as deformações dele, eu acho interessante, achei muito interessante o efeito dessas deformações para esses tipos de desenho. E aí posso agrupar, posso Ctrl G, agrupa, e aí vou duplicando e mandando para o resto do desenho. Eu vou fazer só em cima aqui para a gente ver o contraste, usando preenchimento e deixando sem preenchimento. Vai da intenção do desenho, né? Que efeito você quer reproduzir, que resultado final você quer obter. E aí poderia, tá, mudar de cor opa, marquei mais que devia. Mudar de cor só para vocês verem assim como é que ficaria com outra cor. E aí vai do efeito que você quer reproduzir. Talvez o preto seja mais interessante. Para falar a verdade, gosto pessoal, eu achei mais interessante vazio, né? Mas não deixa de ter um efeito visual legal se tiver preenchido. Essa questão da elipse, se eu, por exemplo, mostrar para vocês agora, em vez de usar elipse, usar nenhum, certo? Vocês vão ver que assim, o objeto aí não tem nenhum efeito inesperado. É o que a gente conhece mesmo. Ó. Virou um círculo, eu posso pintar, um círculo, um objeto arredondado, né? Eu posso pintar, tá? Não tem, sem nenhuma surpresa. Desenhos retos fechados também, né? Eu também não vou ter nenhuma surpresa, tá? Se eu usar ali nenhum na forma. Só que aí, assim, por mais que seja preciso, né? Eu vou perder essas imperfeições que, para esse tipo de desenho, é interessante. Então, em alguns casos, a gente não vai usar a elipse de maneira alguma ou outra forma, porque atrapalha. Mas nesse, particularmente, eu acho interessante essas falhas que ele gera, essa imprevisibilidade.